O Evangelho de Mateus sempre foi o preferido da igreja antiga, mas não é por isso que a narrativa dele não tem coisas um pouco difíceis. O PC leu esse trecho de Mateus capítulo 27, versículos 51 até o 54, logo no começo, falando que na morte de Jesus, tudo bem, houve aquele véu do santuário judaico se rasgando de cima para baixo, ou seja, como que uma ação divina abrindo aquele caminho lá no santuário, o caminho que era só permitido aos sumos sacerdotes. Mas depois Mateus tem uma informação que só ele diz que houve um terremoto, as pedras se quebraram, se arrebentaram, diz que alguns túmulos se abriram e algumas pessoas do povo de Deus ressuscitaram. E essas pessoas entraram em Jerusalém depois da ressurreição de Jesus. E apareceram, foram vistas por muitas pessoas. O Evangelho Apócrifo de Nicodemos, uma obra medieval, dá o nome de 3 delas, e conta a história. É uma obra medieval, mas é curioso ver que esse versículo deu imaginação literária para cristãos da Idade Média. Mas o fato é que é muito estranho que Mateus tenha contado essa história. E segundo estão estudando a composição dos evangelhos, Marcos teria sido o primeiro a escrever o evangelho, e Lucas teria escrito também sua obra, e Mateus teria consultado tanto Marcos como Lucas para escrever a sua, fazendo assim uma grande síntese, e outros materiais que talvez existissem na igreja antiga. Mas o fato é que Mateus resolveu incluir esta história estranha de um terremoto e de túmulos abertos na hora da morte de Jesus, ressurreições quando ele morreu. E depois, no capítulo 28, no versículos 1 em diante, sim, a ressurreição de Jesus com outro terremoto. Diz aí no capítulo 28, versículo 2: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. E aí diz o aspecto de refulgente, brilhante, e ele fala às mulheres sobre vida, e aos guardas que estavam ali para guardar o morto, eles ficaram como mortos, bem paradinhos diante da grandeza daquela visão que estava acontecendo. E o que Mateus quer fazer com toda esta narração? Jesus ressuscitou. Essa é a primeira pregação cristã. Ele está vivo. Ele foi sepultado, segundo alguns, no dia 7 de abril do ano 30. E no dia 9 de abril do ano 30, então estamos no mês de abril ainda, ele ressurgiu para nunca mais morrer. E essa ressurreição foi narrada por Marcos, por Lucas, por Mateus, vai ser por João. Se Deus nos der domingo que vem, nós vamos ler a narrativa de João. Mas o ponto é, cada evangelista queria mostrar alguma coisa do significado do fato. Não existem fatos sem um significado. A pior coisa é um fato sem significado. A gente vê, não entende, passa batido. Mateus está dizendo que existe um grande significado na morte e ressurreição de Jesus. Primeiro, é a ação de Deus. Terremoto, anjo do Senhor. Aqui o anjo é chamado anjo do Senhor, o mesmo anjo do Senhor que falou a Moisés, o mesmo anjo do Senhor que veio a José e disse: não temas receber tua mulher. Esse anjo do Senhor, o próprio Senhor, se envia e se apresenta e diz: não temo. Vocês estão procurando? Veja aqui, ele não está mais aqui. Ressuscitou como tinha dito. E aí o resultado é que essa narrativa se torna uma narrativa que, na mente dos leitores de Mateus, que são bem conhecedores de toda a história bíblica, eles entendem o que está acontecendo. Deus está agindo. Porque quando Deus anda pela terra, Ele vem pisando em cima dos outeiros e dos montes,
e eles se derretem debaixo dos pés dele. O terremoto e os montes se abalam, e tudo foge da presença do grande Criador. Pois é, o Criador está aí. A morte e a ressurreição de Jesus são unificados num só momento. Os dois terremotos fazem com que nós não tenhamos a morte de Jesus um evento, a ressurreição de Jesus outro evento. É tudo um conjunto de uma ação divina na redenção dos homens. A morte de Jesus já é redentora, porque quando ele morre, pessoas vivem. É assim que era na história do Velho Testamento. Uma vez o pessoal estava sepultando um sujeito, não tem nem o nome, e eles estavam para fazer o sepultamento e vieram uns invasores na terra. Eles pegaram aquele sujeito e jogaram no túmulo do profeta Elias. Quando o cara caiu no túmulo do profeta Elias, ficou vivo de novo, ressuscitou. A história mais estranha do Velho Testamento. Por que isso aconteceu? Lá no Velho Testamento, de 2 Reis, era para dizer a palavra do profeta. Eu falei, Eliseu. Elias não tem túmulo, não. Eliseu. O Eliseu caiu no túmulo de Eliseu, ressuscitou de novo. Por quê? Porque esse profeta tinha falado, que ele falou era verdadeiro. O homem de Deus morre e a sua vida dá vida. É assim que Jesus morreu. Quando ele morre, vida surge dos mortos. E essas pessoas que ressuscitaram, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com elas, mas provavelmente ressuscitaram para depois morrer de novo, como Lázaro, como a filha de Jairo, como tantas pessoas que Jesus ressuscitou não para a eternidade. Jesus é o primeiro que ressuscitou para a eternidade, mas ressuscitaram para desfrutar da vida por mais um tempo, dar esse testemunho de Jesus. E aí então Deus interviu para mostrar que essa morte dá vida. E aí quando Jesus de fato ressuscita, o segundo terremoto e o mover da pedra nos convida a olhar o túmulo. O anjo fala, venham ver. Essa é a mensagem, venha ver, venha constatar que ele não está morto, ressuscitou como tinha dito, e vai adiante de vocês para Galileia, vocês vão encontrá-lo lá. A ressurreição não é só uma ação de Deus na história para salvar e redimir, é também um convite para que nós nos engajemos na história de Deus e do Evangelho da redenção. É para viver, venha ver, veja. Então agora vá falar. Esse capítulo 28 de Mateus, sem dúvida, é o capítulo mais missionário de toda a Bíblia. Todo mundo vai chegar naqueles versículos finais onde Jesus vai dar a grande comissão. Mas essa comissão já começa aqui. Começa com o convite, examine aqui o túmulo e depois vá adiante, levar essa mensagem aos outros. Todas as narrativas da morte, sepultamento, ressurreição de Jesus estão unidas. E o convite é, veja, ele ressuscitou. E uma vez constatando isso, vai ensinar aos outros. Claro que não é sem oposição. Aqui diz que, nós não lemos, mas nos versículos 11 a 15, os guardas fugiram do sepulcro e foram falar com a liderança religiosa. E eles deram um suborno, né? Disseram, olha, conta outra história. Conta a história que vocês estavam dormindo e eles roubaram o corpo. Que história mais descabida? Está dormindo, como é que você viu? E se um soldado romano dormisse no serviço, ele sabia qual seria o prêmio dele. Morria mesmo, não tinha conversa. Mas, evidentemente, eles disseram, não, nós vamos proteger você do governador. Se ele ouvir essa história, a gente tem propina para ele também. É uma história muito conhecida por aí, né? Dinheiro para lá, dinheiro para cá. Mas o ponto é que não há uma aceitação rápida da ressurreição, até de pessoas que viram a ressurreição. Esses guardas viram o túmulo vazio, viram o anjo, ficaram com medo até. Isso não transforma ninguém. O próprio Evangelho de Mateus vai dizer, lá no capítulo 28, no versículo 17, que alguns viram Jesus ressurreto e duvidaram. Alguém diz, se eu visse, eu acreditaria. Olha, tem gente que viu e ainda ficou na dúvida.
Não na dúvida razoável, na dúvida, não sei. Na dúvida da teimosia, na dúvida do dizer não é possível. Então, a mensagem da ressurreição não torce o braço, não força, não faz você vai ter que engolir. Não, ainda é um convite à fé, ainda é um convite a ouvir o anúncio, a ver a evidência e se engajar na ação divina. Mas Deus agiu na história. Deus fez tremer a terra na morte do seu filho e na ressurreição dele. Deus naquele momento tirou pessoas do túmulo, para que essas pessoas, depois que Jesus ressuscitasse, elas também aparecessem e dissessem: de fato, esse Jesus, com a sua morte, venceu a morte, e com a sua vida, revela a possibilidade da vida eterna. E por causa disso, então, no fim do Evangelho, nos versículos 16 em diante, há um convite para a missão. Jesus, no versículo 28, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Evangelho de Mateus termina convidando a fazer aquilo que o anjo convidou as mulheres a fazer no túmulo: vão contar. Ele se apresenta para os discípulos e fala: vão contar. E é interessante porque o Evangelho de Mateus ele é dividido em 5 pedaços, 5 livros, cada livro marcado por um grande sermão. Capítulo 5, 6, 7, o sermão da montanha. Capítulo 10, o sermão da missão. Capítulo 13, o sermão das parábolas. Capítulo 18, o sermão da igreja. Capítulo 24, o sermão escatológico. Esses 4 sermões são feitos, e a frase estereotipada que Mateus usa para marcar o início do sermão é: os discípulos se aproximaram dele. Sempre assim, sempre há uma aproximação dos discípulos para que então o mestre fale. Você pode olhar depois na sua Bíblia, vai ver? Todas as vezes acontece a expressão. Só em Mateus 10 que ele é um pouco diferente, mas todos eles têm a expressão deles se aproximarem. Mas agora aqui, pela primeira vez no Evangelho, no versículo 18, Jesus aproximando-se. Ele inverteu a situação. Agora são vocês que falam. Agora o 6º sermão, o 6º livro, que não foi escrito por Mateus, a 6ª lição desse Evangelho vai ser ensinada por vocês. Eu estou me aproximando. Toda vez que vocês se aproximaram, eu lhes dei um sermão. Agora vocês se aproximam. Agora Jesus se aproxima deles, e é a vez deles proferirem o sermão. Qual o sermão? Ir por todo mundo, pregar esta palavra do Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas. E de propósito, o Evangelho de Mateus não tem, como Lucas, não tem, como Marcos, a ascensão de Jesus. Ele não narra, vocês podem ver, terminou aí no versículo 20, e ele não narra essa ascensão. Agora ele sabe, todo mundo sabe que Jesus ficou os 40 dias entre os discípulos e depois ascendeu aos céus, não é? E não mais retornou nesta forma. Apareceu a Paulo, apareceu numa outra visão, mas realmente na forma como ele apareceu antes, nunca mais. E aí, o Evangelho de Mateus quer dizer o que com isso? Ele não foi. A impressão que ele quer nos dar é exatamente das palavras de Jesus: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu ainda sou Emanuel, o menino anunciado no capítulo 1 como Deus conosco, continua conosco como Deus ressurreto, vivo, que nos encaminha para a missão. Aí a lição então da ressurreição é justamente essa: que nós vamos reconhecer a ação divina na história, Deus trazendo vida para os mortos e revelando a vida eterna para todos nós, nos convidando a ser
aqueles que examinam, que veem as evidências da ressurreição, nos fazendo conscientes que haverá oposição. Sim, em toda a história do cristianismo houve pessoas criando teorias e negando essa história, e todas as teorias já foram batidas e debatidas tantas vezes, não passariam em nenhum tribunal de verdade, ficam somente como uma espécie de tentativa de desvio. Mas o convite final é: vá anunciar, vá pregar o Evangelho. O Jesus ressurreto está conosco todos os dias até a consumação do século. Os discípulos, duas vezes nesse texto, no versículo 9 e também no versículo 17, adoraram a Jesus. Quem adora a Jesus, prega a Jesus. Esse é a convicção com a qual Mateus escreveu o Evangelho. Essa é a convicção com a qual vivemos. Jesus ressuscitou, e essa é a nossa pregação para todas as pessoas que querem vir da morte para a vida.